Pessoal, muito boa tarde, muito obrigada, Ana, muito obrigada ao CREA por ter me chamado. Eu vou começar aqui a apresentação e hoje eu queria que vocês conversassem comigo, tá? A apresentação vai ser um pouco mais didática e eu espero que o pessoal que esteja me assistindo converse comigo, tá, gente? Então, o que que eu trouxe para vocês hoje, né? Eu vou falar um pouco sobre mulher no chão de fábrica, a importância da inclusão feminina nesse setor. Eu sou Mariana, sou estagiária da Cimento Tupi e também sou estudante do CAP. Só um minutinho. Então, gente, já falei com vocês, eu me chamo Mariana, eu sou formada em técnico em Química pelo IF do campus de Barbacena. Eu estou cursando Engenharia Química lá no CAP, estou no 8º período, e como uma experiência, né, acadêmica lá na UFCJ, eu comecei como assessora de qualidade de marketing, na verdade, no centro acadêmico, me tornei a presidente e hoje também sou assessora de qualidade no Engenheiros Sem Fronteiras. E sou estagiária de processo de produção Nascimento Tupi. Vou começar, gente, falando um pouquinho de como é a nossa história lá da Cimento Tupi, né? Ela foi fundada em 1949, né? Antes ela chamava Companhia Cimento Vale do Paraíba e hoje é a Cimento Tupi. E logo em 76 foi inaugurada a unidade de Pedra do Sino, de Carandaí, que é onde eu atuo. Em 76 também foi concluído o terminal de distribuição de Mogi das Cruzes, em São Paulo. E em 82, o terminal de Juiz de Fora. Como as unidades lá da Cimento Tupi, citei aqui a de Pedra do Sino, né, os centros de distribuição de Mogi das Cruzes e de Juiz de Fora, mas antes disso também tem a fábrica de Volta Redonda, né, e também de Mogi das Cruzes, em São Paulo. E todo esse processo, toda a empresa, né, ela é certificada na ISO 9001 e foi uma das primeiras indústrias cimenteiras, né, que foi certificada na de 2015, logo em dezembro de 2016. E essa certificação, ela garante a qualidade do nosso produto. Não sei se vocês já ouviram dizer, pelo menos aqui na região, de Congonhas, Ouro Branco, Lafayette, a Cimento Tupi, né, o cimento nosso, é um dos mais utilizados. É difícil a gente chegar numa obra e não ver esse cimento, justamente porque é comprovada a qualidade, beleza? E, gente, já começando um pouquinho a interação com vocês, eu vou descrever um pouco de como é o processo. Antes de falar, né, das mulheres na indústria, eu queria descrever como que o processo produtivo da Cimento Tupi. Então, agora eu gostaria que vocês ligassem o áudio e me falassem se vocês sabem quais são as matérias-primas que usam na fabricação de cimento. Mariana, só te interromper um minutinho, só para avisar que a primeira lista, né, de presença foi mandada no chat. E, né, junto com essa interação, né, quem tiver dúvida sobre qualquer coisa já pode mandar aí para a gente para ser respondido. Alguém se habilita? Areia. Mais o quê? Também. Então, lá na Cimento Tupi, a gente tem 4 principais matérias-primas, tá? Cada tipo de cimenteira, ela utiliza uma matéria-prima, né? A Raíssa falou areia, tem cimenteiras que usam areia, mas na Cimento Tupi a gente não utiliza, né? A principal matéria-prima é o calcário, que a Maria Tereza falou. O cal justamente vem do calcário, né? A gente utiliza gesso, que ele me dá no cimento final
o tempo de pega do cimento, que é aquele tempo que o cimento é trabalhável, né? Que o pedreiro lá na obra consegue trabalhar com ele até secar. Minério de ferro, usa o minério de ferro como uma pitadinha de sal, só para suprir aquelas necessidades que o calcário não conseguiu. E a escória de alto forno, que a escória de alto forno me dá a resistência do cimento. Agora, indo para o fluxograma do processo de produção de cimento, vocês sabem me dizer aonde começa? Aonde começa toda a mágica? Gente, sem vergonha, pode falar. Isso. Tudo começa nas britagens, né, de calcário alto e baixo, que lá a gente tem essas duas composições. Todo o calcário, né, ele é amontoado em pilhas, né, justamente para homogeneizar o material. Por quê? Nem todo, a gente tem, né, a mina de calcário, e nem todo aquele calcário ele vai vir com a mesma composição. Então, ele é amontoado em pilhas, e todo esse material, calcário alto teor de cal, né, e de baixo teor, eles são alimentados em uma moega, tá? Aqui é bem representativo de como é feito, né? Tem as pilhas feitas por um equipamento que chama stacker e o retomador logo do lado, que é ele que desfaz a pilha e coloca esse material em esteiras, que essas esteiras levam esse material para as moegas, né? E esse material, calcário alto e baixo, é abastecido nas moegas e também o minério de ferro. E como a próxima etapa, vocês sabem me dizer qual que é? Ele vai para o depósito? Logo depois do depósito, essa parte do depósito eu já falei. E agora, qual que seria a próxima etapa? Aqui tem o depósito, logo tem a deposição, né, das moedas que eu falei, calcário alto, baixo, minério de ferro, por exemplo. Isso, vai para a parte da moagem de cru. Todo aquele material, né, que foi para as moegas, calcário alto, baixo, minério de ferro, eles vão para a moagem de farinha, eles viram uma farinha, né? Nesse fluxograma que eu mostro para vocês, fala moagem de cru. Lá a gente fala cru ou farinha, né? Que é moído nos moinhos verticais. Aqui é um moinho vertical representativo, e um videozinho para vocês verem como que é o funcionamento, bem rápido mesmo, de como é o moinho vertical, que lá dentro todo o material calcário alto, baixo, minério de ferro, eles são prensados. Beleza? E como a próxima etapa? Ele é pré-aquecido? Isso mesmo. Logo depois, esse material ele vai para a torre de ciclones, né, no pré-aquecimento. Nessa torre de ciclones, todo o material ele é alimentado na parte superior aqui, que está mostrando nesse gifzinho aqui, e esse material vai descendo e atingindo uma certa temperatura para iniciar as reações, né, que a gente precisa. E aqui, esse videozinho é lá mesmo no Cimento Tupi, onde eu mostro para vocês como que é a torre de ciclones, que o material sai da moagem de farinha, né, e vai para a torre de ciclones. E, antes mesmo de ir para a próxima etapa, eu queria falar com vocês sobre o depósito de combustíveis, né? Porque dá para ver aí no fluxograma que acontece pré-aquecimento, mas eu preciso saber de onde que vem esse calor, né? Então, esse calor ele vem do forno, tá? Que é a próxima etapa, e ele vem por meio de um maçarico. E esse maçarico precisa de combustível. O combustível que a gente usa lá é carvão, coque ou moinha de carvão. E todos esses materiais, eles são depositados em pátios e eles são blendados
e moídos no moinho de carvão para, né, diminuir a granulometria deles e ajudar na queima, né, para ativar o calor lá do maçarico. Então, todo o calor que vai para a torre, né, de ciclones, ele vem do maçarico. E como eu já dei dica, né, a próxima etapa seria o forno, né? O forno, gente, todo aquele material que sai da torre de ciclones, ele vai para o forno. Aqui também é lá no Cimento Tupi, tá? Esse material, ele desliza sobre os materiais refratários dentro do forno. O forno tem material refratário justamente para não ter perda de calor e não danificar a carcaça do forno, né? E o forno, ele é rotativo, ele é levemente inclinado e horizontal. Logo depois, vocês sabem me falar qual que é a próxima etapa? Aqui não dá para ver muito bem qual que seria a próxima etapa, mas aqui tem o pré-aquecedor, né, que é a torre de ciclones, logo vem o forno, e aqui tem um carinha muito legal, que é o resfriador de clinker, né? Aquele material que a gente produz no forno, ele chama clinker, né? Por enquanto, todo esse processo que eu falei para vocês, a gente ainda não produziu cimento, mas a gente produziu a matéria-prima principal para fazer o cimento. Então, não tem produção de cimento sem eu fazer o clinker antes, né? Então, o material, quando ele sai do forno, eles saem em ponto de lava mesmo, né? É um material que ele fica em uma consistência bem de lava mesmo, e dá para a gente ver isso lá no operacional, quando é feito as inspeções durante, né, a operação. Então, logo depois que esse material sai do forno, ele vai para o resfriador. O resfriador, ele tem grandes ventiladores aqui, que resfria esse clinker. E ele resfria o clinker de modo que a gente consegue até pegar na mão, né? Então, pensa um material que sai em temperatura de lava lá, e ele passa pelo resfriador e a gente consegue pôr a mão, né? E qual que seria a próxima etapa aqui, gente? Né? Um adendo que eu esqueci de falar, todo esse material que sai do resfriador, eles são depositados em galpões, tá? Como está aqui na etapa. Qual que seria a próxima etapa? E, gente, está bem fácil, hein? Pode me falar. Moagem, a gente tem a próxima moagem aí. Então, gente, aquelas matérias-primas que eu falei lá no início, gesso, escória e calcário, né? Também o calcário, eles são moídos junto com o clinker nos moinhos, né? Os moinhos são equipamentos que têm corpo moedor, a gente chama de corpo moedor, falando em uma linguagem bonita, né? Mas na verdade são bolas mesmo, bolas de ferro, são bem pesadas e que auxilia, né, na moagem na fabricação do cimento. Todos esses materiais, eles são moídos para atingir um produto final, o cimento. Então, eu trouxe para vocês esse GIF aqui, que é um moinho, né, de cimento, e também esse videozinho aqui, como é lá dentro. Lá dentro tem as cargas moedoras, e essa carga moedora é responsável justamente por diminuir a granulometria daquele material que entrou, e como produto final a gente tem o cimento. E como próxima etapa, a gente tem a ensacagem e o carregamento. Todo o cimento produzido, eles são armazenados nos silos de cimento e vão ser ensacados e carregados, né? Aqui eu trouxe para vocês como é feito a ensacagem automática lá na Cimento Tupi, o nosso equipamento, né? A ensacadeira. E
A forma de carregamento lá é feita de carregamento a granel, tá? Dos cimentos, tanto via vagão ou caminhão, e também o ensacado a gente carrega em vagão ou caminhão. Lá, só dando um adendo em quais tipos de cimento a gente produz lá. E de onde vem a nomenclatura desses cimentos, né? A gente produz o CP2E32, que é o cimento que todo mundo vê nas obras, né? É o mais comum, o usual. O CP2E40, que são mais indústrias que têm necessidade, né, indústrias de grande porte, de um cimento que tenha uma resistência maior, eles precisam, né, desse cimento. E tem o MIC-Z, ele não é um cimento, tá? Ele é um produto inacabado, que ele é mandado para a unidade de Mogi para justamente fazer adições e virar cimento. Como na nomenclatura que eu falei com vocês, ela não vem do além, ela não vem. O 32, ele vai me indicar a numeração, né? Ela me indica a resistência do cimento aos 28 dias. Então, o CP2E32, ele tem uma resistência mínima de 32 MPa. E todos esses testes, né? Os testes a cada dia, eles são feitos lá no Cimento Tupi. Eles têm os prazos, né, que são feitos os testes, e ao 28 dia daquele cimento, ele tem que apresentar uma resistência mínima de 32 MPa, assim como o 40, que é uma resistência mínima de 40 MPa. A letra, ela vai me indicar o tipo de adição. O E, na Cimento Tupi, é a adição de escória, que é uma das matérias-primas que a gente utiliza. Mas se vocês verem em outro lugar um outro tipo de adição, por exemplo, o Z, que é material pozolânico, né? O F, filler, a Cimento Tupi já produziu esse de filler, hoje não produz mais. Então, o E, ele vai me indicar o tipo de adição. Enquanto o 2 me indica o tipo de cimento, se ele é comum ou composto. Nós fazemos o cimento do tipo 2, que é o composto, e porque o composto é porque ele tem outras adições além de clinker e gesso. E o CP, que significa cimento Portland. Agora eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida nisso tudo que eu falei aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade, gente, para falar, abrir o microfone, mandar no chat. Mariana, eu tenho uma dúvida. Diga. O que você acha, por exemplo, de qual dos processos que envolve a produção de cimento que poderia, não sei se na Cimentos Tupi vocês trabalham com esse tipo de pesquisa, mas que poderia trabalhar com algo para tornar o processo mais sustentável? Eu tenho certeza, para tornar o processo mais sustentável, o forno, né? O forno, ele precisa de combustível. Combustível, gente, é caro. Combustível é um material muito caro e também ele polui muito. Lá na Cimento Tupi, a gente faz o coprocessamento, né? A gente coloca outros materiais para serem queimados lá. E são materiais que não emitem tantos gases que podem, né, ser maléficos para o meio ambiente. Lá a gente utiliza chip de pneu e madeira também triturada. Mas a gente sempre tenta fazer alguns estudos para colocar outros materiais lá, né? Tanto que tem alguns estudos lá que a gente está desenvolvendo para colocar materiais que são resíduos, né, de outras empresas. Então, aqueles resíduos que as empresas vão descartar no meio ambiente, né, a gente tem a intenção de utilizar ele no nosso forno para, né, intensificar a chama. Show.
Então, algum resíduo, o resíduo que a gente gera, que a gente não consegue utilizar mesmo, aqueles materiais da mina que a gente tem que colocar em uma barragem, né? Aquele resíduo de barragem. Esse material realmente a gente não consegue utilizar. Agora, por exemplo, na ensacadeira, nem todos os sacos eles vêm com boa qualidade, né? Nem todos os sacos a gente consegue não ter rasgamento. Acontece muito rasgamento dos sacos. E para onde que vai esses sacos, sabe? Então, justamente vem a ideia do coprocessamento. A maior parte dos resíduos que a gente produz lá, eles podem ser queimados no forno, desde que não ultrapasse os limites do meio ambiente. E isso é tudo controlado lá. Mais alguma dúvida? Então, vou continuar. Então, vou continuar, gente. Vocês podem ter dúvidas, podem me perguntar no final também. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que é a minha experiência como estagiária lá. Primeiro, falar em como que eu me ingressei. Estava vagando, gente, pelo LinkedIn, que é uma das plataformas que eu indico muito para vocês. Se para vocês que querem fazer estágio ou mesmo querem ser fichados, lá é uma plataforma que tem bastante vagas que não são publicadas em outros lugares, né? Lá é uma gama bem grande, né, de oportunidade lá. Então, eu vi essa oportunidade de estágio lá no LinkedIn, me inscrevi, e durante o processo seletivo, ele se baseia primeiro em fazer uma prova. Na época, como a gente estava em pandemia, era uma prova online, né? A gente está em pandemia, na época estava bem mais intensificado. Foi uma prova online. E logo depois dessa prova online, que a próxima etapa, né, foi uma dinâmica em grupo. Essa dinâmica em grupo, ela já foi presencial. E na dinâmica em grupo, eles dão algum problema para o grupo resolver. E você tem que, vamos dizer, é aquela hora que você tem que vender seu peixe, né? Então, o processo seletivo foi basicamente assim. E passando por essa fase, né, da etapa da dinâmica em grupo, a próxima etapa foi entrevista com todos os gestores da fábrica. Isso já foi dentro da fábrica mesmo. Tive a entrevista com todos os gestores e basicamente foi contar quem que eu sou, né? De novo, vender seu peixe. E no fim, como a última etapa, entrevista com aquele gestor que mais gostou de você, né? Então, no caso, eu tive a entrevista com 2 gestores, o gestor do laboratório e o gestor de processo de produção, que são mais voltados para a minha área, né? Mas vale lembrar, gente, que você, em algum processo seletivo, mas isso acontece lá no Cimento Tupi, não é porque você faz um curso que você vai ser direcionado para a área que precisa daquele curso. Você vai ser direcionado para a área que você mais se identifica, tá? Então, a área que eles identificaram, que eu mais identifico, foi a área que eu estou agora, que é processo de produção. Alguma dúvida, gente, em relação ao processo seletivo, de como que é? Se vocês podem perguntar, que aí eu falo com vocês. Então, na minha dinâmica em grupo, eles fazem algumas propostas assim. Cada grupo tinha uma ideia de trabalho para fazer.
o primeiro grupo, eu não lembro basicamente assim, qual grupo ficou com o quê. Mas um grupo tinha, vamos dizer assim, eles tinham muito dinheiro para investir em um projeto assim para engrandecer a empresa. Então você tinha que trabalhar nisso. E o outro tinha pouco dinheiro. Era basicamente isso. Então, essas duas vertentes assim, era justamente para ver qual que é a capacidade sua de lidar com orçamento ou lidar mesmo com a forma que você trabalha com as suas ideias, com projetos. Então, no meu processo seletivo foi uma dinâmica bem parecida, sim, e tudo voltado para a empresa, né, para o Cimento Tupi. Só que cada processo seletivo, eles fazem uma dinâmica, né? Então é ideal que a gente esteja preparado para qualquer tipo de situação. Então, lá no site tem bastante informação do que é a empresa, e eu falo com vocês assim, de certeza, vão sabendo o que a empresa produz, quais são os valores, né? Tudo da empresa mesmo, as suas missões, valores, que está descrito no site, o que eles fazem de diferente, né? Por exemplo, essa ideia de coprocessamento. Quase ninguém tem noção que a Cimento Tupi faz coprocessamento. Então, assim, vão no site das empresas que vocês querem estagiar ou querem trabalhar e procurem mesmo o que elas fazem, né? No site, eles não descrevem como é o processo, mas fazer cimento é uma receita de bolo. Qualquer lugar você acha como faz cimento, todas as empresas são basicamente a mesma coisa, só muda a matéria-prima, né? Algumas matérias-primas mudam. Então, assim, você chegar lá sabendo pelo menos o básico de como é o processo, você já se destaca. Então, no dia do processo seletivo, eu dei uma boa estudada no site da empresa, né, que contém as informações de quais os tipos de cimento que produz lá, e também procurei saber como que é a produção de cimento, como que é uma indústria de cimento, porque o que eles esperam da gente lá dentro? Que a gente entenda o que a empresa está fazendo, né? Que a gente entenda qual que é o produto que está vendendo. Você não precisa saber, por exemplo, minuciosamente cada processo, mas o que está por trás daquilo, né? É a essência. De nada. Mais alguma dúvida? Então, gente, vou falar um pouquinho das minhas atividades e também o assunto principal, né? Que é a inclusão das mulheres e como que é isso lá. Quanto às minhas atividades, gente, lá depende de cada área, tá? Que você é ingressado, mas eu, por exemplo, tenho uma grande diferença entre rotina e demandas, né? O estágio de processo de produção, a gente não tem muita rotina, a gente tem demandas. Então, eu trabalho, quanto às minhas atividades, eu trabalho quanto demandas. É claro que tem aquelas que têm rotina, mas são poucas em relação às demandas, né? Mas nós, de processo, né, e produção, a gente tem que ficar de olho mesmo em todos os equipamentos que tem na empresa, todos esses que eu citei para vocês. A gente faz inspeções internas dentro deles, né? Hoje mesmo tive inspeção interna dentro dos moinhos, que é quando a gente entra lá dentro, faz o estudo de como que está o material lá dentro, como que está a carga de corpo moedor, e tudo isso a gente aprende lá, tá? Uma das coisas que lá no Cimento Tupi, no meu curso de engenharia química, que eu noto que
fez grande diferença, as matérias, né, que fez grande diferença para mim saber como que é lá, é as matérias de Operações Unitárias 1, que é justamente falando sobre moinho, filtro e separador, que é tudo que tem no processo, né? No circuito de moinho, a gente tem, além do moinho, tem separador e filtro. E isso nada mais é que Operações Unitárias 1. E também transferência de calor, que é o forno, né? No forno a gente vê materiais refratários, né? Isolante, e nada mais é o que a gente vê em transferência de calor. O pessoal que faz química aí vai entender bem o que eu estou falando. Então, essas duas matérias é o que eu vejo muito lá. Também tem McFlu, né, em questão de vazão de gases, porque lá, como estagiária lá, a gente faz algumas medições em campo, né? Justamente medição de vazão de ar, oxigênio, né, nos gases que circulam lá. Então, dentre as minhas atividades de processo de produção, a gente faz todas essas inspeções, né, nos equipamentos, confere como que está o processo, constantemente a gente vai no painel de produção para ver como que os operadores estão operando, a gente faz críticas de como que está os valores das variáveis de operação, tá? Então, as minhas atividades, elas são baseadas nisso. Também, um adendo que eu queria falar é que, por mais que eu trabalhe na área de processo de produção, eu também tenho um contato muito direto com o pessoal do laboratório, né? Porque quando a gente tem algum desvio em alguma matéria-prima nossa, a gente precisa estudar, por exemplo, a composição daquela matéria-prima. Então, a gente precisa muito do apoio do pessoal do laboratório. E eu gosto muito de acompanhar as análises, né, que o pessoal faz, entender mesmo a fundo. Então, por mais que eu sou da área de processo de produção, eu também tenho um coraçãozinho lá no laboratório. Falando agora para vocês sobre a inclusão das mulheres, faço um adendo para vocês que eu sou a única mulher da produção lá. E, de início, eu não sabia que eu era a única mulher da produção, mas eu tinha um pouco de receio quando falaram para mim no dia, né, que eu passei, não consegui passar no estágio, que eu ficaria na área de processo de produção. Porque, querendo ou não, a gente sabe que a área de produção, de operação, tem mais homens, né? E, querendo ou não, a gente fica um pouco receosa, nós mulheres ficamos mais receosas quanto a isso. Só que lá, toda a recepção foi totalmente diferente do que eu esperava, né? O pessoal é muito acolhedor, eles têm muito respeito. De início, é claro que a gente fica retraído em fazer as atividades lá, porque a gente vê que a maioria que domina lá, né, é homens, supervisores homens, mas é claro que sempre há espaço para nós mulheres, né? Então eu me senti muito acolhida lá, e lá também o pessoal dá bastante acolhimento e vivência, né, para nós mulheres entrar nas operações e conhecer não só como eles conhecem, mas como a gente também, e mostrar que a gente também é capaz como eles também. Então, toda essa experiência que eu estou vivendo lá como estagiária tem sido muito gratificante, porque é uma área que eu sempre quis estar, né, que é a área de processo, e além de que é uma área bem no chão de fábrica, né? Eu estou constantemente no chão de fábrica. Alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Mariana, você pode falar um pouco das áreas que tem lá dentro e também um pouco do programa de estágio, se abre vagas específicas ou se é o programa de estágio geral também? Então, no meio do ano, costuma abrir vagas específicas para cada área, mas também abre vagas gerais. Mas, igual eu falei para vocês, não quer dizer que a vaga é específica que você não pode se candidatar, porque você pode ter o perfil daquela vaga, né? Então,
Eu vou até falar mais adiante que o processo seletivo lá da Cimento Tupi, ele tá para abrir, tá, pessoal? Então, vocês fiquem de olho nas redes sociais, LinkedIn, que tá para abrir o processo seletivo. E por mais que o pessoal lá descreva quais áreas que tem para estágio, vocês podem candidatar, porque vai depender do seu perfil e não da formação. Em questão das áreas que tem lá, vou começar um pouco das áreas administrativas, né? Lá a gente tem os serviços compartilhados, que são pessoas mais da administração, de ciências contábeis, né, de contabilidade. Tem a área de meio ambiente também, que também, querendo ou não, nós de engenharia química também conseguimos, né, entrar nessa área. Área de projetos, que é uma área que lá está crescendo bastante, área de elétrica, manutenção. Gente, lá tem uma gama de oportunidades, tem a área de RH, tá? Então, assim, todas essas áreas tem tá incluso um estagiário, né? Lá o pessoal, cada área tem um estagiário, então são áreas que vocês podem ser inclusos, dependendo do seu perfil. Respondi ou tem mais alguma coisa para responder? Respondido. Mariana, a gente tem uma pergunta no chat do Jerônimo. Ele está perguntando qual foi o seu maior desafio dentro da empresa até hoje. Acho que o maior desafio lá eu não diria que seria lidar com as pessoas, mas eu acho que eu não sou uma pessoa que costumo cobrar de outras, né? Então, às vezes é algo que eu ainda tenho que melhorar. Então, o meu maior desafio é ser enérgica com as outras, sabe? De precisar da assistência da outra pessoa e cobrar o serviço da outra pessoa mesmo. Eu acho que é um dos meus maiores desafios lá. Pode ser, para outras pessoas pode ser pouco, mas para mim é algo que, assim, eu sempre penso, não, talvez essa pessoa esteja muito ocupada e não vai me auxiliar agora. Mas dentro de uma empresa, se você não tem firmeza, você fica de lado, vai ficando de lado. Então, é algo que eu acho que é um dos meus maiores desafios ainda, tá? Que é ser mais enérgica com as pessoas, né? Cobrar mais as pessoas aquilo que eu preciso. Temos outra pergunta, agora da Gabriela. Ela mandou assim: gostaria de saber em qual cidade está localizado, se o estágio é 100% presencial e se a localização não for nas regiões próximas de Ouro Branco, como prosseguir no processo seletivo? Então, a Cimento Tupi, para estágio, ela está localizada na cidade de Carandaí, no distrito de Pedra do Sino. É umas meia hora de Lafayette, tá? E se você não for de Ouro Branco, o que acontece lá? O pessoal vai ficar mais a questão da pessoa mesmo, vamos dizer, se você quer estagiar ou do funcionário, vai ser mais questão do funcionário. Por quê? Em questão mesmo de transporte, né? O transporte lá tem, saindo de Lafayette, de Cristiano Ottoni, Carandaí, no caso, e Barbacena. Então, se eles não têm restrição de cidade para a pessoa, mas a pessoa tem que, se ela for contratada, se ela aceitar, né, ela tem que se comprometer aí na cidade. Então, ou você se compromete em ir de, sei lá, qualquer forma que você tiver, ou fazer a mudança mais por conta de transporte. Agora, se você mora em Ouro Branco, em outra cidade mais longe, isso não vai ser empecilho para você não continuar no processo seletivo. Isso não vai, com certeza. E em questão de se o estágio ele é 100% presencial, sim, gente, lá o estágio ele é 100% presencial.
Se a gente Mais tiver alguma alguma pergunta? dúvida. Como eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, por fim, gente, todas as oportunidades, igual eu falei com vocês, elas, elas estão, né, no LinkedIn. Vocês podem seguir essa página aqui, que é o Recrutador de Pessoas, e lá eles divulgam as vagas, tanto, né, contratada, quanto as oportunidades de estágio, tá bom? Quem tiver dúvida também pode perguntar, gente. Mariana, você sabe comentar com a gente se só tem uma unidade e é em Carandaí? Não, como igual eu falei com vocês, a gente tem a fábrica de Volta Redonda, no Rio, né? A fábrica de Mogi das Cruzes em São Paulo, e a gente tem 2 depósitos, né? Que fica no Arará e em Juiz de Fora. Então, em questão de fábrica, para estágio, né? Liberam na fábrica de Mogi e de Volta Redonda e também de Carandaí. Show, obrigada. Assim, na minha opinião, ela tá assim na concorrência, não só em questão. A gente tem que colocar, a gente tem alguns adendos, né, de como está a nossa realidade, né? Por quê? Eu não gosto de olhar somente por esse lado de auxílio, né? Porque o estágio, justamente, ele vem para a gente se aperfeiçoar e saber o que a gente quer, né? A gente como estudante, né? A gente como universitário, a gente está lá na faculdade, mas a gente não tem noção ainda do que a gente quer, do que a gente gosta, se a gente quer seguir uma área operacional, se a gente quer seguir uma área mais analítica, se a gente quer ser, sei lá, uma área mais acadêmica. Então, o estágio vem para a gente conhecer isso, né? E lá, por ser um estágio presencial, que a gente coloca a mão na massa, no cenário atual, para mim é um diferencial, porque lá a gente tem total liberdade, todos os estagiários, gente, tem total de liberdade de pegar o seu capacete, seu óculos, sua máscara e sair na área, tá? Eu tenho total liberdade, eu não dou justificativa para ninguém que eu estou indo na área, só pego meus EPIs e vou. O pessoal dá total liberdade para isso. Para mim, essa forma que eles lidam com o estagiário é diferente, né? Em outras empresas, talvez isso não é tão bem visto, né? O estagiário ir para a área sozinho, né? Sem acompanhar, sem acompanhante, né? E nesse caso lá, não, eu não tenho acompanhante nenhum, eu vou nos lugares que eu tenho interesse, eu faço as análises sozinha, o pessoal te dá muita liberdade quanto a isso. Então, eu não consigo, eu não gosto de comparar essa questão de benefícios em relação à atualidade, né, que muitos estágios estão sendo remotos, porque remotamente acaba que você não está vendo mesmo toda aquela essência do estágio. Você não está indo para o operacional, você não está conhecendo a área analítica, você vai ficar só em casa, no seu mundinho, sem vivenciar. Então, eu acho que lá é um desses diferenciais.
Então, quando a gente chega lá no estágio, né, a gente tem um padrinho, cada um tem seu padrinho, que é aquele que vai te acompanhar durante toda a sua vida de estagiário lá. E também, esse padrinho, né, ele passa todo o conhecimento que ele tem da sua área, te auxilia nas atividades, te dá conselho. O meu padrinho de estágio, inclusive, ele era estudante do CAP, tá? Ele foi o estagiário antes de mim, hoje ele é especialista lá. Então, a gente tem muita conversa, tanto de área acadêmica, quanto lá mesmo da empresa. Ele é realmente o meu padrinho, tá, gente, de estágio, que cada um lá tem o seu. Em questão de treinamentos, né, e tal, cada estagiário de cada área é treinado na sua área, né, nas atividades da sua área e também em atividades que todos da Cimento Tupi devem saber, como sistema de gestão da qualidade lá, como auditorias também. E no programa de estágio, os estagiários a gente tem um carinho maior, porque a nossa supervisora de RH, ela tem um programa de estágio bem completo, que durante todo o processo de estágio, ela tem alguns livros de formação, né? São livros que, com o intuito de formar o estagiário para ser analista ou gestor. Então, todos esses livros que ela dá, por exemplo, a gente leu o A Meta, não sei se vocês já ouviram falar, a gente leu um livro muito bacana do pessoal da Ambev, eu esqueci o nome agora, também a gente leu alguns livros do Mário Sérgio Cortella, e todos esses livros a gente tem que fazer um resumo e apresentar para ela, todos nós do grupo, né? Todos nós estagiários. Ela te dá o livre-arbítrio de como que vai ser a apresentação, de como que a gente vai fazer as reuniões, né? Então, assim, eles falam assim, esse aqui é o que vocês têm que fazer e me entregar. É justamente um processo que a gente está adaptando, né, a cultura da empresa. E também, logo no final do estágio, a gente tem que fazer um projeto, né? A gente tem que apresentar um projeto. Então, durante todo esse ano que eu estou lá, estou fazendo projetos. A minha área, ela é de projetos. Constantemente a gente está fazendo projetos. Mas no final do ano, os estagiários e eu também, a gente tem que apresentar um projeto que a gente desenvolveu durante o estágio. E esse projeto, gente, não é coisa mirabolante que vai ajudar super no processo, que vai render milhões de coisas. Mas é aquele projeto que você se identifica e que pelo menos trouxe alguma melhoria no seu trabalho ou no trabalho do seu companheiro. Como eu posso te dizer? Cada um tem o seu projeto, né? Eu, por exemplo, eu ainda estou em dúvida, na verdade, qual projeto que eu vou levar no final do estágio, porque a minha área é de projetos, então o que eu vou fazer é escolher um e fazer dele, mas é, não, a gente que escolhe. A gente pode escolher qualquer tema, tá? Eles não. Tem gestor que fala para o estagiário, olha, faz esse tema, tá? Mas você pode escolher também, tá? Lá eles
Não falam assim, o seu gestor vai dar o tema, fica esperando o tema dele e tal. Não, você pode escolher. Ele pode até te sugerir um tema, mas se você não quiser fazer aquele, não tem problema nenhum. Pode ser o que você mais agradar, que mais identificar. Eu, por exemplo, estou com uma intenção de levar, estou fazendo uma análise lá dos desvios dos estoques de sacarias, né? O estoque que é apontado no nosso planejamento tem mês que não bate muito com o físico, né? Então, é esse projeto que eu estou querendo levar lá. Desde a época que eu comecei esse projeto, a gente estava com um desvio bem grande do estoque, né, das sacarias, e hoje, agora, com todas as medidas que eu tomei de treinar pessoal, mudar como que é a forma de apontamento da produção, a gente conseguiu diminuir bem esse valor, e é um dos projetos que eu vou levar, porque, querendo ou não, a gente teve uma diminuição aí do contábil entre o físico e o do planejamento. Mais alguma dúvida? Isso, azul. Vocês são convidados para conhecer lá, tá? Já conversei com o pessoal lá. Agora a gente não pode, né, ainda receber visita técnica, mas assim que puder, o pessoal já me deu a volta que podem chamar, que eles aceitam sim. Ou era o Toninho ou era o Fernando. Eles são assim, eles dão uma aula para qualquer pessoa que chega lá e com a maior boa vontade. Nossa Senhora.
Da Ana sempre buga. Posso tirar aqui. 3, 2, 1 e... Foi. Foi? Queria agradecer a sua participação, a sua palestra também foi muito boa. Não fazia ideia do tanto de processo que tinha numa cimentaria, achei muito legal. E espero que vocês tenham gostado também. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço vocês terem lembrado de mim, né, de ter me chamado para fazer a palestra. Vocês podem sempre me chamar quando tiver alguma coisa, que eu sempre aceito. Eu gosto bastante de compartilhar as minhas ideias, tá? De compartilhar o que eu faço, de dar conselhos também para outras pessoas, para o pessoal que está chegando na faculdade ou para aqueles que ainda vão passar porque eu estou passando. Então, assim, eu vejo que a gente que está procurando algo precisa conversar com outras pessoas ou ver a realidade daquilo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui conversando com vocês.